Muito obrigado pela presença. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Meu nome é Afonso Borges e eu faço o projeto já há 30 anos em Belo Horizonte, São Paulo, algumas cidades do interior de Minas. O Rui vai falar por aproximadamente 18 horas. Logo depois, quem sobreviver passa para os autógrafos. Eu faço essa piada há tanto tempo que eu não sei nem... Tem que mudar essa piada um dia. Então, quem quiser fazer pergunta logo depois, muito obrigado pela presença de todos. Rui, onde é que a gente vai começar? Vamos começar pela palavra? Por que você não foi músico? Pois é, porque nunca consegui saber juntar duas notas, né? Desenho também, né? Não sei desenhar nem casinha com chaminé, né? Mas, quando eu me defrontei com a palavra, né? Com o universo das palavras, no caso, as palavras estavam impressas num jornal, numa página dupla de jornal. Tinha o quê, 6 anos? Tinha 4 anos e meio. Eu olhei para aquilo e não foi imediatamente, levou algumas semanas, segundo a minha mãe, né? Eu olhei para aquela página e olhei para aqueles símbolos impressos, né? No alto da página, símbolos que tinham uma forma X, um som Y e um significado Z, né? E eu não sei como, né? Mas você aprende a combinar aquilo. Eu acho que talvez aqui muitos aqui sejam pais, né? Ou já foram pais e presenciaram a coisa maravilhosa que é a criança aprender a falar, né? Ela começa repetindo frases que o pai ou a mãe falam, né? Mamãe, papai, gugu, dadá, aquela coisa. Daí a pouco ela aprende outras que ela vê pessoas falando e, de repente, começa a falar coisas que você não sabe como é que essa criança... De onde esse menino aprendeu isso, que essa palavra, né? É um mecanismo extraordinário, o da descoberta da linguagem. No caso, a linguagem falada. Mas a linguagem escrita é o mesmo processo, né? Você aprende que aquele símbolo impresso na página tem um som, tem um significado e tem uma aparência visual. Aquilo tudo somado é uma letra que, combinada com outra, forma uma sílaba, que, combinada com outras, forma uma palavra, que, combinada com outras, forma uma frase, né? Com um sentido próprio. E, quando você menos espera, você está dominando aquilo, você sabe o que aquilo significa, né? E é engraçado que, quando você aprende a ler, você aprende imediatamente a escrever, né? Porque você aprende a copiar aqueles símbolos que você já domina, cujo significado você já domina. Você aprende a escrever imediatamente. E no que você aprende a escrever, como foi no meu caso, pode-se aprender também automaticamente a escrever a máquina, né? Eu passei, de repente, eu sabendo já escrever, né? Sempre em letras maiúsculas, naturalmente. Passei pela máquina de escrever do meu pai, uma Hamilton semi-portátil preta, bonitinha, antiga já. E aí eu descobri que os teclados da máquina de escrever continham os mesmos símbolos que eu já sabia escrever à mão. E eu via que você, botando um papel ali, fazendo tec aqui, o negócio ia lá, fazia tec na fita e imprimia aquela letra na página, né? Então, antes dos 5 anos de idade, eu sabia ler, sabia escrever e sabia escrever a máquina, né? Ou seja, eu não tive a menor chance, né, de ser outra coisa, nem que eu quisesse, né? Já estava condenado, né? Eu nunca mais evoluí, entendeu? Continua até hoje, né? Eu leio jornal, né? Desde então, nunca nos passou um dia na minha vida que eu não lesse jornal. É impressionante, mas nem um dia. Quando eu estou fora do Brasil, estou na Europa, eu compro o Herald Tribune e leio todo dia o Herald Tribune. Se eu estou em Nova York, eu compro o New York Times. Ou seja, eu nunca deixei de ter um jornal na mão. E aí foi engraçado porque, muito rapidamente, eu descobri a maravilha que era o jornal, né? O jornal era uma janela para o mundo, né? Para usar um clichê. Era um mosaico maravilhoso. O mundo inteiro estava na primeira página do jornal. Você tinha notícias, né, de toda parte, né? Os telegramas vindo de todas as partes do mundo, aquela coisa toda. Então, a sensação
ao ler o jornal é que você fazia parte do mundo, né? E, de fato, era, porque, então, por exemplo, eu me sinto contemporâneo de uma série de coisas importantes que aconteceram nos anos 50, que normalmente não deveriam estar ao alcance de uma criança, né? Mas eu me lembro perfeitamente da morte do Francisco Alves, no final daquele ano de 52, foi quando aconteceu essa minha história, 1952. Francisco Alves morreu num acidente de carro, voltando de São Paulo para o Rio. Dali a um ano ou dois, teve a explosão da chegada da Marilyn Monroe ao cinema, né? Todo mundo, era impossível ficar sem saber quem era Marilyn Monroe. Depois teve várias outras coisas, a morte do suicídio do Getúlio, em 54, a morte da Carmen Miranda, em 55, a morte do James Dean, o aparecimento do Elvis Presley, não sei mais quem, não sei o quê. Resultado, todos esses eventos, né, que fazem parte da história dos anos 50, eu vivi essas histórias todas como quase que uma testemunha ocular delas, pelo fato de que eu lia, eu sabia delas porque eu lia sobre elas na imprensa, nos jornais, nas revistas, né? E meu pai e minha mãe compravam muito jornal e muita revista. Meu pai assinava 2 jornais por dia, que era o Correio da Manhã e o Jornal do Chateaubriand, 2 jornais do Rio, e assinava outros, e comprava na banca outros 2 jornais. Um era A Última Hora, que minha mãe gostava de ler, o Nelson Rodrigues. Mas A Última Hora torcia pelo Getúlio. Meu pai era antigetulista total, torcia pelo Carlos Lacerda. Então, para compensar, ele comprava a Tribuna da Imprensa do Carlos Lacerda. Então, só aí já eram 4 jornais por dia. Comprava-se o Cruzeiro toda semana e outras revistas semanais, Fonfon, Mundo Ilustrado, uma revista que existia na época, né? E o mais impressionante, não se jogava jornal fora. Os jornais eram acumulados, as revistas eram acumuladas, né? Quando eu descobri isso, né, logo depois eu aprendi a ler, eu investigando lá, por acaso, um quartinho dos fundos, eu descobri aquelas pilhas de jornais desde os anos 40, jornais anteriores ao meu nascimento, que foi 48, né, revistas antigas, né? E aquela coisa foi assim, uma descoberta, é como o Alibaba entrando na caverna, né, dos 40 ladrões, né? Uma coisa maravilhosa, descobri aquilo. E mergulhei no passado, né? Quer dizer, eu descobri que isso foi uma coisa maravilhosa para mim. Você descobrir que o mundo já existia muito antes de você nascer e que o mundo era fascinante, né? E era impressionante, porque quando você está lendo com atraso um jornal antigo, aquilo que você está lendo é como se fosse o jornal de hoje, é uma grande novidade, né? Estourou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, só faltava essa, né? Eu li lá sobre o começo da Segunda Guerra Mundial. Por acaso eu li sobre o jornal da entrada do Brasil na guerra, meu pai tinha, né? Aquela foto, né, enorme, página inteira do Getúlio, comunicando aos ministros que o Brasil ia entrar na guerra. Então, essa intimidade com o passado, né, eu comecei a desenvolver a partir dali. E também é outra coisa, outra característica da qual eu nunca me livrei, né? Quer dizer, hoje eu escrevo, além de escrever para os jornais e revistas, eu escrevo livros, né, que tentam reconstituir histórias, né, ou de pessoas, ou de movimentos, né, ou artísticos, ou de eventos do passado. E a maneira de fazer isso é mergulhar no passado, procurar conversar com pessoas, né, que foram contemporâneas, ou testemunhas, ou participantes daquilo que eu estou descrevendo, e fazer perguntas a elas, e elas me contarem de viva voz como que tinha sido aquilo que eu estou investigando, né? Então, agora, essa base para fazer esse tipo de pergunta, para saber o que perguntar e tudo mais, é porque nasceu ali, né, daquela descoberta daquela quantidade de jornais e revistas antigos, né? Então, a impressão que eu tenho é que, inconscientemente, talvez, na cabeça deles, meu pai e da minha mãe, já havia ali um respeito pela palavra, né? Não se joga a palavra fora. Temos que guardar tudo, guardar os jornais, né? E, algum tempo depois, meu pai tinha uma irmã lá no bairro da Lapa, no Rio, e essa irmã dele tinha um filho que era advogado, que também colecionava o Correio da Manhã, né? Então, quer dizer, aquele apartamento na Lapa,
com jornais do chão até o teto, porque ele não jogava jornal fora. Com a desvantagem que essa minha tia, irmã do meu pai, era asmática em último grau, né? E a pior coisa do mundo para quem é asmático é ter jornal, é ter papel velho empilhado em casa, né? Então era uma coisa dramática, porque a minha tia tinha a asma em tão alto grau que aquela bombinha, né? Aquela bombinha pequenininha que todo mundo conhece, né? Que faz assim, tchuc, tchuc, tchuc. Aquilo para ela não adiantava nada. Ela conseguiu uma bomba de barbeiro, né? Ela enfiava aquela negócio, uma coisa dramática, fica vendo aquilo. E aquela pilha de jornais, né, criando certamente gerações de ácaros, né, deviam morar ali, né? Era um prédio velho, a Lapa é um bairro muito velho, então você imagina como os ácaros deviam se sentir bem ali. Aí eu comecei a perceber que essa coisa de não jogar jornal fora, esse respeito pela palavra, né, é uma coisa é uma doença meio de família, porque não só meus pais faziam isso, como esse meu primo fazia isso, como eu subi que eu também fazia, até hoje, né? Ou seja, para eu jogar um jornal fora é complicado, né? Então, o que eu faço? Eu vou juntando os jornais da semana, os jornais de segunda, terça, quarta, e um dia da semana eu sento e vou lá e recorto o que me interessa e tudo, depois faço isso de novo no domingo. Ou seja, tem uma grande dificuldade de jogar jornais fora, né? Para grande desespero, evidentemente, das pessoas que moram comigo, das empregadas, aquela coisa toda. Rui, peraí, deixa eu te interromper. Volta um pouquinho, porque eu queria que você falasse da transição sua e com a experiência do livro, da leitura de jornais e de livros, de Caratinga para o Rio. Eu nunca senti que houvesse uma você me contou que tinha avião de Caratinga para o Rio. Avião, era Nacional Aerovias, né? Era uma linha que fazia 3 vezes por semana idas ao Rio e 3 de outros dias de volta, né? Então, motivo para ir ao Rio o tempo todo não faltava, né? Não, você e o Ziraldo. Hã? Você já citou melhores autores, né? Eu não tenho nada a ver com esse senhor. Não me confunda, por favor. Mas não havia transição nenhuma, porque os jornais que eram lidos eram jornais do Rio, né? Meu pai assinava jornais do Rio, ia na banca e comprava jornais do Rio, comprava revistas do Rio. Não tinha televisão nessa época, mas ouviam-se as rádios do Rio, né? Mas você já ia para o Rio desde 5 anos, 6 anos, não é isso? Desde 5 anos. Meu pai falava para burro, me contava. Meu pai morou no Rio de 1929 a 1947, e na Lapa, no bairro da Lapa, né? Então, quer dizer, eu tenho descrições, né, da vida, como era a vida nas ruas do Rio, nos anos 30, nos anos 40, né, vindo de viva voz de um homem que era até bastante ativo, né? Um garoto de praia, né, de carnaval, né, cheio de namorada, aquela coisa toda. Quando eu fiz o Anjo Pornográfico, eu me beneficiei muito desse tipo de vivência, porque eu tive que descrever o Rio dos anos 30 e 40, na obra de Nelson Rodrigues, né? E até a Elze Lessa, a mãe do Ivan Lessa, me perguntou, não é uma questão, falou para mim, não é uma questão de pesquisar documento ou material impresso, é uma questão de vivência, né? Que vivência é essa do Rio que você não podia ter, porque você não é nem nascido ainda? Eu falei, Elze, só pode ter sido meu pai, né? Que viveu isso por mim e me transmitiu isso a vida inteira, né? Mas, enfim, voltando à coisa da palavra. Desde cedo, né, desde que eu comecei a ler, eu decidi que eu queria trabalhar em jornal, né? E essa coisa fascinante de descobrir o jornal como uma grande janela para o mundo, e a leitura do jornal te torna contemporâneo de tudo que está acontecendo fora do seu círculo familiar, né, dos seus amigos, da sua cidade, né, do seu próprio país, né? Você se sente, de certa maneira, um cidadão do mundo, no sentido que você é contemporâneo. O lugar de reportagem é no jornal ou na revista. O livro exige outra coisa. O livro exige um conhecimento amplo, que o jornalista não é obrigado a ter. Como diz o Hélio Gaspari, o jornalista não tem que saber nada. O jornalista tem que aprender, né? Mas o livro exige um conhecimento prévio de muita coisa. Se eu estou contando a história de um movimento musical que aconteceu no Brasil, digamos, entre 1958 e 1970, eu tenho que ter um conhecimento prévio do Brasil naquela época, sabe, né? Como é que era a vida política, a vida social, a vida econômica do Brasil, né? Como era o comportamento das pessoas. Por acaso, aquelas pessoas da Bossa Nova eram todos jovens, né?
A Nara tinha 16 anos, o Menescal tinha 18, Carlinhos Lira tinha 20. Ou seja, todo mundo era garoto naquela época. Então, quer dizer, a Bossa Nova foi um movimento da juventude brasileira daquela época, mas daqueles artistas jovens. E os jovens, né, de todas as cidades se encantaram com aquele movimento, com aquela coisa, transformaram aquilo num movimento. Os mais velhos reagiram, né, não gostavam, não queriam ver a sua música destruída, substituída pela Bossa Nova. Ou seja, eu tinha que ter um conhecimento prévio do geral, né, antes de fazer isso. E aí descobri que o que eu não soubesse, eu teria que ir às fontes, né? Não só conversar com as pessoas que tinham participado da Bossa Nova, mas conversar também com outras pessoas que me falassem como era o Brasil daquele tempo. Então, conversar com historiadores, né? Até com geógrafos, enfim, com cientistas políticos e tudo mais. Então, descobri que o livro é um veículo por si, ele não depende do jornalismo. Agora, com a minha prática de imprensa, eu descobri que eu podia usar a tarimba da imprensa para trabalhar com livro, né? E de como fazer isso. Por exemplo, como esses livros são feitos? Na base de conversa, né? De conversar com pessoas que estavam lá, que foram testemunhas, foram protagonistas, participaram, conheceram pessoas importantes e que tinham coisas para me contar. Então, quer dizer, eu antes de começar a fazer isso, eu já tinha feito cerca de 40 ou 50 grandes entrevistas para Playboy, né? Quer dizer, eu desenvolvi uma técnica de entrevista, né? Entrevistas longas, entrevistas aprofundadas, que essas técnicas me foram muito úteis para conversar com essas pessoas. Hã? Essas técnicas me foram muito úteis para entrevistar as pessoas, né? Muito úteis para saber também arrancar as informações, organizar essas informações e dar um tratamento atraente para as informações, né? Porque as pessoas acham que o livro é uma coisa que o autor não tem responsabilidade. Você comprou o livro na livraria, agora você que se vire, né? Eu nunca achei que fosse assim. Ao contrário, o autor do livro ele tem que lutar diariamente com o leitor. Porque como o leitor do livro, geralmente, ele lê o livro na cama. Quando vai dormir, ele leva o livro para ler na cama, né? Então, eu tenho que lutar com esse leitor, lutar no bom sentido, para que esse leitor, toda noite, ele pegue o meu livro de novo e reabre e continue lendo. É uma batalha diária. E a maneira de fazer isso é tornando o texto atraente, de modo que a pessoa não queira dormir, apagar a luz, sem ler pelo menos algumas páginas, né? E você tem que fazer isso sendo fiel à verdade dos fatos, né? Sendo verdadeiro, sendo preciso, né? Sendo objetivo, né? Sem trapacear, sem nada, né? Ou seja, é uma conquista, né? O autor tem que seduzir o leitor o tempo inteiro. Tudo isso eu fui descobrindo na medida que fui fazendo, né? Então, quer dizer, por um lado, o livro é um gênero em si, mas que não depende do jornalismo, mas não impede que um jornalista use técnicas da imprensa para o trabalho de produção daquele livro. Então, a moral dessa história é a seguinte: no caso de um biógrafo, não é um ótimo repórter, um ótimo jornalista, não será necessariamente um bom biógrafo, de maneira alguma, né? Agora, um biógrafo pode se beneficiar de técnica de jornalismo. Uma biografia, por exemplo. A biografia, você não conta só a história de uma pessoa, você conta a história daquela pessoa que está cercada dos seus amigos, da sua família, dos seus amigos mais íntimos, que está cercada de pessoas, seus conhecidos, colegas de trabalho, está cercada de outras pessoas que moram na sua região, que vem na sua cidade de vez em quando, cercado pela sua cidade, cercado pelo seu país e cercado pelo tempo em que a sua história está acontecendo. É muita coisa, né, que se exige numa biografia. Se você partir do zero para fazer essa biografia, você vai levar 20 anos para fazer. Então, você tem que saber. Então, eu vou fazer a biografia de Nelson Rodrigues, eu tenho que saber muita coisa de teatro brasileiro e mundial, antes de me atrever a fazer a biografia de Nelson Rodrigues. Se eu vou fazer a biografia do Garrincha, eu tenho que saber muita coisa do futebol brasileiro, da época dele, antes de começar o trabalho, né? Se eu vou fazer a biografia da Carmen Miranda, eu tenho que saber muita coisa de música popular, sabe, da indústria do rádio, da indústria do disco, ou seja,
Se você partir do zero, você não termina nunca o trabalho. Então, quer dizer, exige-se do autor de um livro o que não se exige do repórter de jornal, né? Agora, isso eu fui descobrindo aos poucos. O que eu achava engraçado, quando eu comecei a publicar os livros, comecei a viajar para autografar livros em outras cidades, né, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, etc., é que, terminada a noite de autógrafos, né, geralmente me levavam, né, para os bares, para os botequins, onde que os jornalistas frequentam, né? Tudo bem, é meu ambiente, eu me sinto também em casa nisso aí. Então, estou eu lá, cercado pelos colegas lá locais, né? E aí, de repente, um deles pergunta assim: ô Rui, você que é jornalista, escritor, o que você se considera mais, jornalista ou escritor? Aí, para grande surpresa da pessoa que faz a pergunta, eu dizia assim: olha, eu sempre fui jornalista e eu nunca achei que era pobre ser jornalista e que era nobre ser escritor. Eu acho que é a mesma coisa, viu? E eu acho que eu sempre serei um jornalista. Por acaso, trabalho com livro, mas eu sempre serei jornalista. E eu dizia isso, aí o cara fazia uma cara assim meio de surpresa, mas eu fazia de propósito, porque eu sei que esse cara que fez essa pergunta era jornalista, achava um horror ser jornalista, queria ser escritor, queria ser contista, poeta, coisa parecida, estava com a gaveta cheia de originais que ele nunca ia publicar em lugar nenhum, e ele era infeliz como jornalista e nunca seria feliz como escritor, porque ele nunca chegaria a ser um escritor, né? Então, na verdade, só que eu estava meio que mentindo, né? Porque hoje, se eu disser que eu sou jornalista, eu estaria ofendendo os verdadeiros jornalistas, né, que estão lá todo dia na redação, né? Tendo que se adaptar às novas tecnologias, lutando para conseguir informação original, informação correta e tudo mais, né? Então, quer dizer, a única coisa que me liga ainda aos jornalistas e aos jornais é o fato de nós usamos as mesmas ferramentas, né, que são a palavra, né, e a informação, e que eu publico essa palavra, essa informação no mesmo veículo que eles, né, que são os jornais, né? Mas, de certa maneira, sem nenhuma vaidade, né, eu sou obrigado a quando eu assino a ficha no hotel, eu sou obrigado a botar escritor, para não ofender os meus queridos colegas jornalistas. Fez 3 perguntas. Parece repórter do Sport TV, entrevistando o treinador, jogador depois do jogo. Faz 5 perguntas e o cara está lá suado, acabou de jogar, o cara não sabe nada. Coitado. Ele tem que gravar cada pergunta, né, para ir respondendo na ordem, né? Por isso que o cara que recebe 3 perguntas, ele, das duas, ou responde a última só, ou responde a mais fácil, entendeu? E abandona. Então, vou te dar esse conselho. Faça uma pergunta de cada vez. Faz uma, espera o cara responder, depois você faz a outra, né? Tá vendo? Eu já nem lembro mais. O que era? Os mitos da Carmen. Isso é, veja bem, não é só a Carmen Miranda. Toda biografia revela novas facetas da vida do biografado, né? E, aliás, a biografia existe para isso, né? Para te contar como foi a vida e a obra de determinada pessoa. O que acontece interessante no processo de você trabalhar num livro como esse, é que depois de alguns anos, por exemplo, o livro do Nelson Rodrigues me levou 2 anos, do Garrincha me levou 3, da Carmen Miranda me levou 5. O que acontece no meio do caminho é que você, como biógrafo, acaba sabendo mais sobre aquela pessoa até do que a família dele. Então, eu sabia muito mais da vida do Nelson Rodrigues do que a família dele. Por quê? Porque a família do Nelson Rodrigues só conhecia o Nelson Rodrigues em casa, evidentemente, né? No máximo, ia à rua com ele comprar pão ou coisa parecida. Mas como é que a família, como é que a mulher dele vai saber, a do Nelson, que ele morreu agora outro dia, 2 semanas, com 99 anos, como é que a dona Elza, a mulher do Nelson, saberia como era o Nelson? Na redação do jornal, na arquibancada, na tribuna de imprensa do Maracanã, no botequim em frente ao jornal, na casa do Otlário Rezende, na casa do Otlário Rezende, na casa dos amigos do Nelson, etc. Tal, e principalmente como é que era o Nelson na casa das namoradas do Nelson, entendeu? Ou seja, é que nem ia saber mesmo, né? Pois é. Então não sabiam, entendeu? Então, mas o biógrafo, ele, não é que ele saiba tudo, mas ele sabe um pouco de tudo, né? O biógrafo tem a capacidade de ter uma visão abrangente da vida do personagem, ou seja, muito melhor do que a família dele. Os colegas de jornal do Nelson Rodrigues também não sabiam como era o Nelson dentro de casa, junto à família, né? O pessoal que lidava com o Nelson na área do futebol
não sabia como era o Nelson na redação do jornal. Como é que falaram com você quando você foi fazer a biografia do Nelson, aquele jornalista amigo seu que falou? Pois é, eu comentei com meu amigo Marcos Santa Rita, né, que ia fazer a biografia do Nelson, e ele disse, para quê? Passou a vida inteira atrás de uma máquina de escrever, não aconteceu nada na vida dele. Ou seja, para você ter uma ideia, olha que esse cara é um jornalista, um cara inteligente, aberto. Quer dizer, o grau de desinformação que as pessoas tinham sobre o Nelson Rodrigues, né? E eu estendo isso aos outros também, quer dizer, acho que do livro do Garrincha saiu uma nova visão do Garrincha, uma nova visão da Elza Soares, né? Uma nova visão até do principal problema na vida dele, que foi o alcoolismo e tudo mais. No caso da Carmen Miranda, eu acho que do meu livro sai uma mulher, né, extraordinária, sabe, uma mulher pela qual é quase impossível o leitor não se apaixonar, né, de tão fabulosa que ela era, e acaba com aquele estereótipo, né, daquela mulher com a banana na cabeça, sabe? Né? Mulher que teve, uma mulher que eu diria o seguinte, se não fosse Carmen Miranda, eu não estaria aqui nessa cadeira, entendeu? Porque tudo que ela foi importante na construção da música popular brasileira, do samba, da marchinha de carnaval, do próprio carnaval brasileiro, para a indústria fonográfica, né, para a indústria do rádio, né, indústria do disco, indústria do rádio, a indústria das apresentações ao vivo, né? Foi a primeira cantora brasileira que cantou ao vivo nos grandes cassinos, né? Abriu o mercado para uma quantidade de cantora, artista brasileira, que antes dela, os caras dos cassinos só queriam contratar americano e francês e argentino do segundo time, né? Ela foi a primeira brasileira a arrombar essa porta. Foi a primeira cantora brasileira que viajou para fora do Brasil. Ela foi, durante 10 anos, 9 anos, ela foi 9 vezes cantar em Buenos Aires. Ou seja, né, logo onde, né, era adorada em Buenos Aires. Até que finalmente foi para os Estados Unidos, né, e se tornou a Carmen Miranda que o mundo inteiro conhece. Enfim, isso não era conhecido, né? E depois todo o drama dela pessoal, né, o alcoolismo, os remédios que ela tinha que tomar, que ela tomava, etc. Ou seja, sai dali daquele livro, espero, né, um ser humano com um talento extraordinário, né, e uma mulher que sofreu profundamente porque ela tinha tudo, exceto a única coisa que ela queria ter e que ela não conseguia ser, que era ser mãe, né? Então, a biografia tem essa coisa maravilhosa, quer dizer, permite que o biógrafo, no meu caso, pelo menos, né, quer dizer, eu estou empenhado na biografia de uma pessoa. Eu me mudo para a vida daquela pessoa, né? Quer dizer, eu abdico da minha vida pessoal e me mudo para a vida daquela pessoa e fico fanaticamente dedicado àquela pessoa. Não é algumas horas por dia, durante algum tempo, não. É durante todas as horas do dia, durante anos, né? Eu me torno uma pessoa insuportável para quem mora comigo, convive comigo. Eu só falo naquilo, né? Só quero saber daquilo, é impressionante. E acabo contaminando algumas pessoas, né? Eu sou casado com uma escritora também, que é a Heloísa Seixas, e ela, coitada, se deixa contaminar, até com certo prazer, e também só pensa também naquilo que eu estou pensando, é impressionante. Assim também, não é? Teve a história, né, essa história eu gosto de contar, porque é impressionante. O grau de obsessão que o biógrafo precisa ter para fazer um trabalho bem feito. Porque, olha só, eu queria saber, eu descrevia com grande, espero, riqueza de detalhes, como era o funcionamento de uma redação de jornal no Rio nos anos 20, porque era o jornal do pai do Nelson Rodrigues. Então, eu sabia que naquela época você não tinha máquina de escrever, escrevia-se à mão, em folha de papel ao maço. Eu sabia a marca, escrevia com a pena, aquela pena que você molha. A caneta de tinteiro não existia naquela época ainda, não em escala industrial. Então, aquela pena que você molhava aqui no tinteiro e escrevia. Eu sabia a marca da tinta, a marca da pena e tudo, né? Eu conversei com gente que trabalhou lá dentro da redação do Jornal do Pai Nelson Rodrigues, que tinha já 90 anos nessa época, essas pessoas que eu falei. Então, eu sabia tudo. Eu era capaz de escrever metro a metro que tinha dentro daquela redação, exceto uma coisa. Tinha uma escarradeira também no canto da sala, né, que as pessoas naquela época cuspiam até dizer chega, era uma coisa nojenta, mas todo lugar público tinha que ter uma escarradeira. Eu queria saber a marca da escarradeira. E não sabia, né? E procurava, e perguntei para o Nássara, para o Barbosa Lima Sobrinho, o doutor Evandro Lins e Silva, todos conheceram a redação do Jornal do Pai do Nelson, ninguém sabia. Procurei em matérias da época, né? Ou seja, a escarradeira era uma coisa tão normal, né, que ninguém se dava o trabalho de dizer que era uma... E eu ficava falando aqui com a Heloísa, eu não consigo achar a marca da escarradeira. Perguntei, o cara também não sabe, ninguém sabe.
Ele diz, mas que interessa, que importa isso? Ninguém vai dar bola. Se você não contar a marca de carteira, ninguém vai dar bola. Eu falei, mas o problema é exatamente esse, olha só. Eu quero saber essa informação. Eu não estou conseguindo, não consigo. Aí o que eu faço? Vou abandonar essa informação. Aí amanhã vai ter outra informação que eu vou querer saber, que eu também não vou conseguir, vou abandonar também. E depois da manhã vou abandonar outra, depois mais outra e mais outra, entendeu? Então é melhor não fazer logo o livro. Então, se eu me botei o desafio de saber qual a marca do raio da escarradeira, eu tenho que achar essa marca, né? Levei 1 ano e meio, mas achei. Né? IGEA. IGEA. HYGEA. Ou IGEA, não sei como pronuncia. O que você fez com essa informação? Botei lá no livro. Ninguém deu bola. Ninguém já vai falar, impressionante, a marca... Ninguém nunca, sabe? É como se fosse normal ter aquela informação ali. Mas isso me serviu de exemplo, né? E de até uma norma, né, que eu sigo rigorosamente. Se eu me ponho, se eu saio à rua para descobrir uma informação, não importa a pouca ou nenhuma ou enorme importância dela, não importa quanto tempo leve, eu vou descobrir. Porque senão eu não, sabe, não vai dar certo. Uma pergunta que eu nunca te fiz. Você já teve alguma informação dos seus livros que foi, depois de publicado e tudo, que foi desmentida? Acho que não, né? Não. Nunca, né? Não, pelo seguinte, eu já tive omissões, né? Deixei de contar alguma coisa que aconteceu que eu não fiquei sabendo. Mas que não alterava em nada, embora fossem coisas que, se eu tivesse sabido, eu teria incluído. Uma biografia, não vou dizer que não tenha erro, você erra de vez em quando, né? Eu erro de vez em quando. Posso errar uma data, posso errar um nome, posso errar uma localização, isso aí é impossível não errar. Mas erro grave mesmo não tem. Pelo seguinte, leva tanto tempo para fazer que você tem tempo e você envolve tanta gente, você conversa com tanta gente, que você consegue apurar, afinar esse tipo de dúvida, né? E a outra coisa também, que você me pergunta, se alguém te fala uma coisa e o outro te fala outra, como é que você sabe qual é a verdade? A maneira de resolver isso é você conversar com muita gente e tirar uma média, né? Mas o que acontece, na verdade, é mais simples. Depois de algum tempo que você está trabalhando na vida de uma pessoa, você fica tão impregnado da vida daquela pessoa, você sabe tanto a respeito dela, que se alguém te falar uma frase que não seja verdadeira, na hora você já sabe. Não? Isso é impressionante, né? É um trabalho maravilhoso e você se casa, né, com o personagem, sonha com ele, né, porque, claro, não faz mais nada o dia todo, sonha com ele. Né? Então, eu sonhei com o Garrincha, sonhei com o Nelson Rodrigues. Não gostei, não. Agora, sonhei com a Carmen Miranda, gostei muito. Qual a sua pergunta? Se era no tempo do rei, é para minha idade, eu tenho 9 anos. Olha, é para várias idades, né? Para 9 anos, é para adultos também. Agora, eu só vou te contar uma coisa. Tudo que está aí nesse livro aconteceu, menos a história, né? Mas é fácil, olha só. É claro que o Dom Pedro, o jovem príncipe Dom Pedro, não conheceu o Leonardo, né? E essa história que eles interpretam aí não aconteceu, eu imaginei da minha cabeça. Agora, tudo que está aí, em matéria de o cenário, o nome das ruas, a descrição das ruas, das roupas que as pessoas usavam, das comidas que elas comiam, dos cheiros da cidade, das palavras, das gírias, né, das relações entre as pessoas, tudo que está nesse livro é verdade. Eu levei 1 ano estudando como era o Rio dessa época para saber onde eu ia contar a história desses 2 garotos. Obrigado. Boa noite, meu nome é Sérgio. Antes de eu perguntar, eu já quero agradecer a estupenda noite que vocês estão nos oferecendo. Obrigado. A minha pergunta diz respeito à disciplina de trabalho, em relação ao livro, em relação às crônicas publicadas na Folha. Qual é a rotina, qual é o método de disciplina? Bom, hoje em dia é monstruosa, né? Porque 4 colunas por semana na Folha de São Paulo, segundas, quartas, sextas e sábados, né? Não é mole, né? Você fica, sabe, você lê jornal, né? Ou vê televisão, anda pela rua, conversa com as pessoas, tudo meio em função, né, de você transformar aquilo que você está absorvendo numa crônica de jornal, né? Tem essa coisa. Então, ou seja, essa crônica de jornal ocupa muito espaço dentro da minha cabeça, né?
infelizmente, porque eu preferia estar usando ela para outras coisas mais duradouras, digamos assim, né? Trabalhando em livros, por exemplo. Então, nesse momento, estou trabalhando em 2 livros, né? Um para sair agora no final do ano, e outro para sair daqui a 2 anos, que é o que realmente me empolga, né? Que é um livro sobre o Rio da década dos anos 20, que é um assunto completamente virgem na historiografia, né? As pessoas me perguntam, você tem bolsa, né? Você tem equipe para te ajudar, né? Não, não tem equipe, nunca tive equipe e não acredito em equipe, né? Você botar gente para fazer o seu trabalho, entendeu? Porque, veja bem, a coisa mais fascinante de você fazer uma biografia ou um livro de reconstrução histórica é você aprender aquela história, né? Você mergulhar no assunto, conversar com centenas de pessoas, né? Fazer centenas de entrevistas, né? Eu me ponho um compromisso de todo dia eu tenho que aprender 2 ou 3 coisas novas, né? Esse é um compromisso que eu me ponho. Todos os dias eu tenho que aprender, né? Então, quer dizer, você tem revelações maravilhosas. Primeiro você começa a receber muita informação desencontrada, você não sabe onde coloca, você não está sabendo a história ainda direito. De repente a história vai se clareando na sua cabeça, né? Aquele quebra-cabeça vai ficando mais claro, você vai recebendo informações, você vai descobrindo as coisas e colocando aqui ali nos seus lugares certos, né? E é um trabalho tão maravilhoso esse de você mergulhar num universo, numa época, né, como a Noite do Meu Bem, naquela época extraordinária, né, dos anos 40, 50 do Rio, né, ou então a própria Carmen Miranda, do Garrincha, Nelson Rodrigues, da Bossa Nova. É um trabalho tão fabuloso, tão delicioso esse de você descobrir esse universo, que não faz sentido você contratar alguém para fazer isso por você. Por que você vai deixar outro fazer uma coisa que é tão boa, entendeu? Como é que te rendeu, no final de Carmen Miranda, um belo do estresse, né? Não, aí você tem infartes e tem várias coisas, entendeu? Tem encefalite viral, e você tem uma série de mazelas, mas vale a pena, entendeu? Uma lista de diagnósticos, assim, no final dos livros. Eu tenho lá agradecimento aos médicos, eu boto, né? A lista de médicos que eu agradeço, que me salvaram a vida, me permitiram fazer aquele trabalho, é gigantesca, né? Pode pegar o livro da Carmen, vamos ver lá, tem 10 médicos que eu agradeço, né? Mas olha só, aí diz, mas você é pago, você tem bolsa para trabalhar. Não, eu tive uma bolsa para fazer o Anjo Pornográfico, livro do Nelson Rodrigues. A Goodyear me pagou uma quantia fixa por mês durante 2 anos para ter o seu nome impresso em todas as páginas do livro, nas primeiras não sei quantas edições. Foi muito bom, me ajudou muito a me despreocupar para poder me entregar o livro do Nelson. Depois, no livro do Garrincha, a bolsa, né, que na época era no Rio, a Bolsa de Valores do Rio, também me pagou durante 2 anos para trabalhar no livro e ter lá o nome da Bolsa como patrocinadora. Isso foi há 20 anos. Desde então, eu nunca mais tive bolsa nenhuma. Não que não quisesse ter, né, mas é que não dão, entendeu? Pararam de dar bolsa para escritor, né, pelo menos para mim, né? Então, eu fiz muitos livros já depois disso. A falta de uma bolsa não me impediu que eu fizesse um livro chamado Ela é Carioca, sobre Ipanema, depois fizesse o livro da Carmen, fizesse A Noite do Meu Bem, ou seja, livros foram muito mais livros complicados de fazer. Não tive bolsa para fazer, fiz assim mesmo, e como? Sabe, simplesmente não tem dinheiro, vou fazer. Mas como é que você vai pagar as contas? Pois é, vou fazer freela, né? Vou ter emprego, vou colaborar, escrever no jornal ou na revista tal, sabe, nas horas vagas para poder pagar as contas, porque o que interessa é eu fazer o livro, eu tenho que fazer esse livro, né? Ou seja, então não tem bolsa, não tem equipe, e também me perguntaram lá atrás, como é que você faz com a falta de memória do Brasil, né? Você que usa tanto o passado, você precisa saber mergulhar no passado, o Brasil não tem memória, não tem arquivo, não tem nada direito. De fato, não tem mesmo. Agora, adianta ficar chorando por causa disso? Sabe? Não tem. Então, eu vou procurar, entendeu? Então, não tem papel lá, documento impresso, dizendo como era o negócio de 1940. Vou achar alguém que estivesse vivo naquela época, vou perguntar como é que era, né? No caso da Carmen Miranda, então, quer dizer, a Carmen Miranda, quando eu comecei a fazer o livro, ela estava morta já há quase 50 anos. Quer dizer, como é que o que eu queria saber da Carmen era como tinha sido a vida dela
antes dela ir para os Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos em 1939. Então, eu precisava encontrar pessoas que tivessem nascido pelo menos em 1920, que tivessem 19 anos, em 1939, que tivessem até idade suficiente para ir ao cassino, vê-la cantar, né? Então, eu precisava encontrar pessoas nascidas no máximo 1920. Só que eu tive essa ideia no ano 2000. Então, essa pessoa que eu estou procurando já tinha de cara 80 anos, entendeu? Então, essa pessoa precisava estar viva, ativa, lúcida, eu soubesse quem era, aceitasse me receber e tivesse coisa para me contar. Onde é que eu vou achar? Não vou dizer 50, mas 10 pessoas nessas condições, né? Aí eu começo. Bom, então tá, como é que eu vou fazer? Vou começar pelo mais fácil de todos, né? Porque é assim que você começa. Jorginho Guinle. Já tinha mais de 80, meu amigo, conheceu a Carmen antes e depois da viagem dela, me recebeu lá no Copacabana Palace, passei uma tarde maravilhosa com ele, me contou milhares de coisas espetaculares e, principalmente, me deu uma lista de 5 amigos dele que também tinham sido amigos da Carmen nessas condições. Eu fui a cada um deles, cada um me deu também mais 4, 5, e eu fui. Resultado, ao fim de 5 anos de trabalho, eu tinha conversado com 80 pessoas que conheceram a Carmen antes de 1939. Né? Agora, conta como é que você faz a entrevista. Esse livro saiu há 2 anos, chamado A Noite do Meu Bem, que é a história do samba-canção, né? Ele é o Chega de Saudade do samba-canção, digamos assim, contando como era aquele universo da vida noturna e boêmia do Rio, do pós-guerra, de 46 até 65, naquelas boates extraordinárias, naquelas mulheres elegantérrimas, naqueles homens chiquérrimos também, e os cantores, né? Dolores Duran, Maísa, Niltinho, Dick Farney, aquela turma toda. E aí, depois que o livro saiu, a Rádio MEC, lá do Rio, quis fazer uma série de programas. Então, foi feita essa série de 6 programas de rádio, com repertório escolhido por mim, com os textos escritos pela Heloísa Seixas e narrados por mim. Isso foi uma coisa foi uma série de grande sucesso, já foi reprisado não sei quantas vezes, veio depois para a Rádio Cultura de São Paulo, ficou também, passou também, já foi reprisado também, e acho que nesse momento está sendo reprisado na Rádio MEC lá do Rio, mais uma vez. Mas isso pode ser acessado pela internet. Eu não sei como fazer, mas acho que é só escrever A Noite do Meu Bem, Rádio MEC, o que aparece lá, né? Pode ser acessado, pode ser baixado tranquilamente. Agora, uma notícia para você. Vai sair agora em junho uma nova edição do meu livro A Onda que se Ergueu no Mar, que é um outro livro sobre bossa nova, né? Uma capa diferente, uma capa espetacular, e 5 capítulos novos e tudo mais. Então, vai ser a volta da noite, A Onda que se Ergueu no Mar, e vai sair também pela Rádio MEC e pela Rádio Cultura, simultaneamente, dessa vez, uma série de 8 programas, chamada A Onda que se Ergueu no Mar, O Seu Caso de Amor com a Bossa Nova, com cerca de 150 gravações, não diria que completamente, mas a maior parte inéditas, nunca foram ouvidas antes. Não tem nada manjado, nada batido, né? Tem o João Gilberto cantando Pato, né? Mas é uma gravação do Pato que nunca saiu em disco em lugar nenhum, né? Tem a primeira gravação da voz da Nara, nunca saiu em disco nenhum. Né? Coisa nessa base. Bem, gente, nós temos que caminhar para o final. Eu queria, Rui, só que você encerrasse com a seguinte pergunta. Todo o seu livro, você contextualiza ele, como você disse, no pequeno universo, no universo de Estado, país, mundo. Como é que você conseguiu fazer isso, especialmente na Carmen Miranda, que foi o seu livro que teve o maior espectro de pesquisa, né? Foi talvez o maior nesse sentido assim de escopo, né? Mas foi o mais fácil, na verdade, sabia? O difícil foi achar a vida dela no Rio, né? No Brasil, antes dela ir para os Estados Unidos, porque aquela coisa, né? Não temos registro impresso em lugar nenhum. A própria descoberta de que a Carmen morou 10 anos na Lapa, dos 6 aos 16 anos, eu só cheguei a essa informação porque, como a família dela nunca se naturalizou brasileira, eles tinham que ir ao consulado todo ano renovar o visto, né? Impressionante. O visto não há. Dá uma declaração de que moravam na rua tal, número tal, não sei o quê. E a família da Carmen
por milagre, não jogou, porque eles jogaram tudo fora, né? Não jogaram isso fora, eu consegui esses documentos, né? E estou vendo lá, aquele endereço está lá para se repetindo ano a ano. E aí eu fui ver outras fontes e descobri referências à presença da Carmen na Lapa entre 1916 e 1926. Ou seja, dos 6 aos 16 anos, ela, que é uma fase importantíssima na vida de uma pessoa, né, de qualquer ser humano, né, a passagem da infância para a adolescência, para a vida quase adulta, a jovem, a menina Carmen Miranda, de uma família de imigrantes portugueses, analfabetos, né, pobres, né, e tudo mais, a mãe dela lavadeira e o pai dela barbeiro, né, morando num bairro que estava deixando de ser um bairro exclusivamente católico, com convento, com colégio de freiras, com igreja, com seminário, com tudo isso tinha na Lapa, algumas até tem até hoje, e estava se tornando o bairro mais boêmio do Brasil, né? A vida noturna mais agitada do Brasil e com a presença também crescente da prostituição. Então, a Carmen, uma menina pobre, né? A família não tem controle sobre uma criança. Então, a Carmen nas ruas, né, da Lapa, aprendendo as gírias, as falas, a malandragem, né, tudo mais, e conservando aquela formação católica dela. Ou seja, uma formação que eu acho importantíssima, porque foi ali, naquele ambiente, que a Carmen, que nunca teve uma aula de canto, nem por um minuto na vida dela, aprendeu a cantar como ela falava. E como ela falava com a fala que ela aprendeu nas ruas, foi isso que dividiu a música brasileira, porque antes dela, todos os cantores brasileiros cantavam como se fossem cantores italianos, né? Cantores assim, de opereta, operísticos, de formação lírica, né? Todos, né? Inclusive eram assim, cortes, né? Aí, de repente, aparece uma mulher cantando com uma picardia, né? Com uma malícia, né? Com uma bossa, com uma coisa da pessoa da rua, da pessoa que fala, né? E isso foi importantíssimo. Mário Reis também fez isso por conta própria também. Foram Mário Reis e Carmen Miranda. Então, quer dizer, eu acho que uma informação como essa é conseguida por sorte, por acaso, e também pela dedicação, ou seja, não tem arquivo, não tem memória, não sei o quê, não vou ficar chorando por isso, eu vou à luta e vou achar de alguma maneira. Gente, Rui, muito obrigado, gente, obrigado. O Rui está disponível para os autógrafos. Obrigado.